Princípio da uniformidade da tributação da renda. Na tela. É vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Esse dispositivo precisa ser separado em duas partes. Na primeira parte, nós temos as obrigações da dívida pública. Na segunda parte, nós temos os rendimentos e os proventos dos servidores públicos. Vamos analisar a primeira parte. Os entes políticos, a União, por exemplo, ela pode emitir título da dívida pública com o objetivo de contrair empréstimo. O Estado tem várias formas de contrair empréstimo. Oferir recursos para atendimento das necessidades sociais, para investimento, etc. E percebam que quando um particular empresta dinheiro ao Estado, ele pretende receber o principal e mais os juros. Os juros é chamado serviço da dívida pública ou obrigação da dívida pública. Esta renda, os juros oferidos por quem emprestou o dinheiro, vai ser tributado pelo imposto de renda. Compreenderam? Na tela. Quando o particular adquire um título da dívida pública emitido por um ente federado, o adquirente está, em termos práticos, concedendo um empréstimo ao ente. Foi o que eu disse. Você entra dentro do site do Tesouro Direto, por exemplo, e pode adquirir alguns títulos da dívida pública. Você efetua o empréstimo para a União e daqui a alguns anos a União vai te devolver com juros. Exemplo, João da Silva compra títulos da dívida pública e paga R$100 mil com vencimento daqui a 5 anos. Quando a União resgatar o título, ou seja, quando a União efetuar o pagamento, o fará com juros e o principal. Os juros é rendimento do capital e estará sujeito ao pagamento do imposto de renda. E percebam, o que é objeto da tributação aqui é justamente o rendimento do capital. Qual que é a vedação que se encontra no artigo 151, inciso 2? A vedação é a seguinte: a União não pode, por exemplo, prever que o imposto de renda referente às obrigações da dívida pública dos empréstimos por ela contraído será inferior ao imposto de renda que seria cobrado de um empréstimo contraído pelo Estado. Então, por exemplo, para vocês entenderem, vamos imaginar que o Jalif emprestou R$100 mil para a União. Daqui 5 anos, a União vai pagar o principal e os juros. Como se trata de um empréstimo feito em âmbito federal, título da dívida pública emitido pela União, a alíquota efetiva do imposto de renda seria 15%. Vamos imaginar Valdemiro emprestou R$200 mil para o Estado de Goiás, ou seja, adquiriu títulos da dívida pública do Tesouro Estadual e vai receber daqui 5 anos. Só que como se trata de empréstimo para o Estado, a União previu, na lei que regulamentou o imposto de renda, que nessa hipótese a alíquota efetiva será de 20%. Percebam, é exatamente essa hipótese que o dispositivo constitucional pretendeu evitar. Emprestou dinheiro para a União, emprestou dinheiro para os estados, emprestou dinheiro para os municípios, o percentual do imposto de renda a ser pago por cada um dessas pessoas que emprestaram dinheiro, respectivamente à União, estados e municípios, deverá ser o mesmo, sob pena de ofensa ao princípio da uniformidade da tributação da renda. Percebam, o que se tributa é a renda gerada pela operação, que é rendimento do particular adquirente do título. Então, para que vocês entendam, vamos imaginar, Valdemiro emprestou R$200 mil para o Estado de Goiás, resgatáveis em 5 anos. Daí 5 anos, o Estado paga os R$200 mil mais os juros. Tá. O que vai ser tributado? Vai ser tributado exatamente os juros, que é ganho de capital. Vamos imaginar que o percentual de juros aí foi de 1% ao mês. Em 5 anos, dá 60%. Percebam que nesse exemplo, Valdemiro iria receber R$120 mil a título de juros. É isso que seria objeto do imposto de renda. E notem que a regra constitucional é:
Valdemiro emprestou 200 mil para o estado de Goiás. O Jalf emprestou 100 mil para a União. O que o Jalf receber a título de juros nesse período e o que o Valdemiro recebeu a título de juros nesse período deverá ter o mesmo percentual, as mesmas regras de tributação referente à renda. Observem, pelo princípio da uniformidade da tributação da renda, a União não pode, por exemplo, fixar um imposto de renda mais caro para as obrigações da dívida pública dos estados e dos municípios superior ao que fixar para as suas obrigações. Já a segunda parte do dispositivo diz respeito à remuneração e aos proventos pagos aos aposentados e pensionistas. No mesmo sentido, não se admite que as alíquotas do imposto de renda em âmbito estadual e municipal sejam superiores, até pelo princípio da isonomia em matéria de direito tributário, lá no artigo 150, inciso 2. Lembram? Por exemplo, um juiz federal vai pagar imposto de renda de acordo com a mesma tabela prevista para um juiz estadual. Um procurador do município de São Paulo vai pagar imposto de renda sobre os seus subsídios com base na mesma tabela que um advogado da União pagaria o referido imposto. Você deve estar se perguntando, por qual razão não pode a União tributar em patamares mais elevados o imposto de renda às obrigações da dívida pública dos estados e dos municípios? E por qual razão a tabela do imposto de renda em âmbito estadual e municipal não pode ser diferente da tabela do imposto de renda para os servidores em âmbito federal? Na tela. Se a União pudesse tributar os rendimentos gerados pelos títulos estaduais e municipais de maneira mais gravosa que aqueles gerados pelos títulos que ela própria emite, haveria concorrência desleal no mercado de títulos, pois a tendência seria o investidor preferir adquirir títulos federais em face da tributação privilegiada. Quanto à proibição de tributação mais gravosa para os servidores estaduais e ou municipais, trata-se de consequência natural do princípio da isonomia, dispositivo em que se proíbe qualquer distinção de tratamento que tome por base ocupação profissional ou função exercida. Além disso, a tendência seria a migração maciça de candidatos a cargos públicos para o Serviço Público Federal, o que não seria razoável admitir. Então notem, o princípio da uniformidade da tributação da renda tem como objetivo evitar um desequilíbrio entre a União e os demais entes federativos. Em se tratando de obrigações da dívida pública, evidentemente que o Valdemiro, no exemplo dado, ia preferir emprestar dinheiro para a União. E em se tratando de candidatos a cargos públicos, sabendo que quem trabalha para a União iria pagar menos imposto de renda, evidentemente os candidatos a cargo público iam optar em prestar concursos públicos no âmbito federal, em detrimento, portanto, dos cargos públicos em âmbito estadual e municipal. Foi exatamente isso que o Constituinte procurou evitar. Lembrem-se o que eu disse no início da aula. A ideia é a proteção ao equilíbrio do pacto federativo.